O dia está a ser marcado por uma boa notícia. Há mais uma vacina contra a Covid-19. Os testes feitos pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford revelaram uma eficácia de 70%, mas ainda faltam afinações. A eficácia pode chegar aos 90%. Apesar de mais baixa do que nos resultados apresentados pela Pfizer e pela Moderna, pode ter outras importantes vantagens. É de fácil armazenagem, não precisa de refrigeração, ou seja, a distribuição pode ser muito rápida e é mais barata. A eficácia resulta da combinação de dois regimes de dosagem. Quando os participantes receberam 2 doses altas da vacina, a eficácia não foi além dos 62%. Mas quando foi administrada primeiro uma dose mais baixa, seguida de uma mais alta, a eficácia chegou mesmo aos 90%. A farmacêutica AstraZeneca sublinha que os ensaios clínicos desenvolvidos em grande escala no Reino Unido e no Brasil revelaram ainda grande eficácia no controle da doença, uma vez que não se registaram casos graves entre os 20 mil participantes. Não se registaram também efeitos secundários relevantes. This is really encouraging news on the Oxford AstraZeneca vaccine that obviously we've been backing since the start, and I'm really very pleased. Really welcome these figures, this data that show that the vaccine in the right dosage can be up to 90% effective. Também o primeiro-ministro britânico congratula-se com os resultados da terceira fase de testes. Apesar de apresentar para já uma taxa de eficácia menor do que as desenvolvidas pela Pfizer ou Moderna, a vacina criada pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford tem, no entanto, algumas vantagens. É mais barata, mais fácil de distribuir e pode ser armazenada em condições mais simples de refrigeração, o que permite que a vacina chegue a todos os cantos do mundo. Os testes foram feitos a 20 mil pessoas no Reino Unido e no Brasil e aguardam ainda resultados finais. A norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech estão, entretanto, confiantes que a vacina que estão a desenvolver e que revelou uma eficácia superior a 90% seja aprovada durante a primeira quinzena de dezembro nos Estados Unidos e logo de seguida no resto do mundo. Também a norte-americana Moderna, que revelou nos testes uma eficácia superior a 94%, espera fabricar 20 milhões de doses da vacina até ao final do ano. A Agência Europeia do Medicamento anunciou que poderá aprovar as primeiras vacinas contra a Covid-19 até ao final do ano ou início de 2021. A agência acrescenta que o processo será acelerado e que os dados da segurança e eficácia das vacinas estão a ser avaliados assim que ficam disponíveis. A vacina da Oxford, AstraZeneca, da Pfizer, BioNTech e da Moderna são os 3 projetos atualmente sujeitos a esta revisão da Agência Europeia do Medicamento. Só depois desta autorização é que a Comissão Europeia pode dar luz verde à distribuição. A Alemanha e o Reino Unido contam começar a vacinação já em dezembro, mas Portugal só agora nomeou a comissão que vai desenhar o plano de vacinação. A Ministra da Saúde prevê que em janeiro os primeiros portugueses possam começar a receber a vacina. Foi em meados do mês passado, mais concretamente a 15 de outubro, que a Comissão Europeia pediu aos Estados-membros preparem já os planos de vacinação. Alguns, como a Alemanha e o Reino Unido, foram rápidos e dizem aos cidadãos que no mês que vem a vacina vai começar a ser distribuída. A Espanha, há em janeiro. Há em Bruxelas, no principal aeroporto da capital, estão já em marcha os preparativos para a receber assim que chegue por avião. Portugal só agora nomeou uma comissão para definir e coordenar o plano de vacinação. Francisco Ramos, ex-secretário de Estado da Saúde, vai liderá-la, sendo que o Governo não sabe ainda se, no primeiro mês do ano que vem, vai poder distribuí-la. Consegue garantir que daqui a cerca de 2 meses os portugueses vão começar a ser vacinados? Se a vacina estiver em Portugal, sim. Mas não sabemos quando é que ela nos chegará, qual será a exata vacina que nos chegará. Nesta altura, nem sequer os critérios de vacinação estão escolhidos. A Direção-Geral de Saúde ainda não os definiu.
Precisamos que as pessoas percebam que a vacina vai ter grupos indicados e que é a esses que ela se destina e não a outros. São as populações acima de uma determinada idade, com comorbilidades, são os profissionais de saúde envolvidos no cuidado a pessoas particularmente vulneráveis, designadamente pela sua idade, são profissionais que asseguram funções essenciais para o Estado. Portugal deverá receber um total de 16 milhões de doses das primeiras 3 vacinas negociadas pela União Europeia, tendo em conta a necessidade de 2 tomas. O estoque vai permitir imunizar 8 milhões de pessoas, de forma faseada. Já são conhecidos os últimos números da Covid-19 em Portugal. Há 4.044 novos casos, mais 74 mortos, ou seja, lamentamos hoje mais 74 mortos. Ao todo estão 3.241 pessoas internadas, mais 90 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão agora 498 doentes. Recordo que estamos à espera do início da conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde para apresentar e explicar estes últimos dados da Covid-19 em Portugal. Assim que ela começar, vamos transmiti-la em direto. Para já, seguimos para a conversa com Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito boa tarde, para falarmos desta boa notícia da vacina de Oxford, da AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Em que é que esta vacina é importante? Já percebemos que tem a palavra mágica, é mais barata. É também de fácil armazenagem, mas os especialistas falam numa afinação ou afinações. O que é que são estas afinações? Boa tarde, obrigado pelo convite. Efetivamente, eu penso que estamos perante mais uma boa notícia. Embora, mais uma vez, se trate de dados que não correspondem ainda ao final do ensaio clínico de fase 3 que está a ser realizado. Portanto, há aqui ainda dados para obter até o ensaio estar finalizado e chegarmos aos números finais, de forma que este valor que agora é apresentado de eficácia ainda pode sofrer alterações quando todos os dados estiverem reunidos. Esta vacina utiliza uma forma de vacinação diferente da Pfizer-BioNTech e da Moderna. Portanto, enquanto que essas duas são vacinas de RNA mensageiro, estas são vacinas de partículas virais modificadas e, portanto, isto faz com que, em termos da sua conservação e preservação, tenham requisitos diferentes. E essa é uma das potenciais vantagens desta vacina, é o facto de não requerer temperaturas de armazenamento tão baixas como as outras de que se falou recentemente, nomeadamente a vacina da Pfizer-BioNTech, que requer temperaturas da ordem dos 70 a 80 graus negativos, e a da Moderna, que requer temperaturas da ordem dos 20 graus negativos. Portanto, esta pode ser uma das vantagens desta vacina, é realmente o facto de, em termos de acondicionamento e de conservação, não requerer temperaturas tão baixas. Seja como for, eu penso que também é importante dizer que um país como Portugal tem as infraestruturas necessárias para assegurar a conservação e a distribuição de vacinas, mesmo daquelas que exigem temperaturas de conservação mais rigorosas, mais baixas. Portanto, existe essa capacidade. Não penso que isso seja uma limitação no caso de Portugal, porque temos a infraestrutura necessária, o equipamento necessário para atingir e manter essas temperaturas. Seja como for, evidentemente que uma temperatura de conservação da ordem dos 4 graus, que é a temperatura de um frigorífico normal, como é o caso desta vacina agora da AstraZeneca Oxford, tem obviamente vantagens em termos da facilidade da sua distribuição. Em relação ao grupo onde ela é mais eficaz, os dados que a imprensa foi dando ao longo desta manhã diz que a população idosa reagiu bem até agora nos testes. Tem alguma informação sobre isso? Aquilo que sabemos é que em populações mais idosas houve uma resposta imunitária muito significativa, o que é uma boa notícia, porque
é importante que nestas pessoas mais vulneráveis a vacina espolete uma resposta imunitária que seja forte, que seja eficaz. E, portanto, o facto de se ter observado que nesta população mais idosa essa resposta imunitária efetivamente aconteceu, eu penso que é um bom sinal de que a vacina poderá ter a eficácia desejada também nesses grupos onde ela é porventura mais necessária. Tem informação sobre quantas tomas são necessárias, ou pelo menos nesta fase, que previsão é que têm os investigadores sobre quantas tomas são necessárias desta vacina? Sim, neste momento, portanto, este ensaio que foi realizado com esta vacina incluiu 2 tomas, espaçadas, penso eu, que por cerca de 20 dias. De resto, esse é o regime de administração de qualquer uma destas 3 vacinas de que estamos a falar, quer a da Pfizer-BioNTech, quer a da Moderna, quer esta agora da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, todas elas necessitam 2 tomas e portanto, será o regime de vacinação que à partida será o utilizado. O que significa que quando falamos em número de doses, precisamos do dobro do número de doses do número de pessoas que pretendemos vacinar, porque cada pessoa vai necessitar de 2 doses da vacina. Em relação à questão do barato, nós sublinhamos muito isto porque, obviamente, a pandemia já provocou uma crise, todos os Estados estão a enfrentar grandes despesas com saúde. Quanto mais barata for a vacina, mais depressa chega a toda a gente. Aqui é a questão da logística que a torna mais barata? Eu penso que aqui esta questão da conservação, com certeza que tem que vai ter uma implicação no preço final e o método de produção também difere num caso e noutro. De qualquer forma, eu penso que o que está estabelecido neste momento é que a aquisição das diferentes vacinas está a ser centralizada ao nível da União Europeia e depois vai haver uma distribuição das vacinas disponíveis pelos diferentes países da União Europeia e, portanto, é muito possível e muito provável até que venhamos a ter disponíveis vacinas de diferentes fabricantes e que nessa distribuição equitativa em função da população de cada país, que será feita, coordenada ou centralizada pela União Europeia, que Portugal venha a receber vacinas de diferentes fabricantes e, portanto, toda a organização e a compra destas vacinas terá com certeza isso em conta também. Falava há pouco da preservação, da armazenagem das vacinas da Pfizer e da Moderna, que precisam de condições de refrigeração especiais. Dizia que Portugal tem essas condições, mas terá essas condições centralizadas para um plano de vacinação. Portugal tem essas condições? É possível armazenar vacinas em vários sítios do país de forma a fazer uma vacinação rápida? Sim, eu penso que sim. Nós não estamos a falar estamos a falar de equipamento especializado, sim, mas não estamos a falar de equipamento que não exista no nosso país. Portanto, no meio científico, nós utilizamos regularmente congeladores que mantêm temperaturas a 80 graus negativos. É o tipo de equipamento que em qualquer centro de investigação existe disponível e, portanto, não é algo que seja impensável ter à nossa disposição na quantidade necessária e na localização necessária. Portanto, eu estou convencido que para Portugal, para um país como Portugal, essa limitação não vai existir. E seja como for, essa questão dos 80 graus negativos coloca-se em relação à vacina da Pfizer-BioNTech, mas, por exemplo, a vacina da Moderna precisa de uma conservação a 20 graus negativos, que é a temperatura normal de um congelador, dos congeladores que nós temos em casa. E, portanto, não é equipamento extremamente especializado esse. E, portanto, eu penso que Portugal está em condições de assegurar o armazenamento, a distribuição de qualquer uma destas vacinas que venha a estar, em primeiro lugar, aprovada e depois adquirida centralmente pela União Europeia e distribuída pelos diferentes países de forma equitativa. Deixe-me só perguntar se considera que nós já devíamos conhecer o plano para a vacinação contra a Covid-19.
Bom, eu penso que o mais importante é que esse plano seja bem estruturado e bem pensado. E eu penso que existe neste momento uma comissão da DGS a trabalhar nesse assunto. Já temos outros países que estão porventura um pouco mais adiantados e com os quais também podemos aprender alguma coisa e de qualquer forma eu penso que já há ideias bastante concretas em relação a quais devem ser os grupos prioritários para serem vacinados primeiramente, portanto critérios que têm a ver com a idade, com comorbilidades, com atividade profissional de maior exposição potencial ao vírus e portanto eu penso que neste momento o facto de ainda não existir um plano oficial conhecido, não penso que seja uma razão de preocupação. Penso que esse plano vai estar pronto a tempo de vacinarmos as pessoas logo que a vacina esteja disponível. E é preciso também perceber que, mesmo nos países onde esse plano já foi divulgado, faz-se uma ressalva sempre de que esse plano pode ter que ser ajustado à medida que se vai sabendo mais, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas. Pode-se ter que ir fazendo ajustes nas prioridades, pode-se ter que ir fazendo pequenas alterações naquilo que era o plano inicialmente traçado. Portanto, eu penso que Portugal vai ter o seu plano definido a tempo e já existe realmente uma comissão a trabalhar nisso e eu penso que há razões para acreditar que vamos ter o plano definido no momento em que ele vai ser necessário. Em relação à vacina, já falámos aqui desta situação. Assim que começar o plano de vacinação, pelo menos na Europa, a investigação à vacina termina? Eu penso que não. A investigação, vamos lá ver, a investigação à vacina não termina desde logo na medida em que as vacinas, depois de aprovadas, continuam a ser monitorizadas durante anos. Portanto, como de resto qualquer medicamento, uma vez disponibilizado no mercado, há uma monitorização constante para detectar eventuais efeitos raros que possam aparecer e, portanto, essa monitorização vai ser permanente e durante muito tempo. Portanto, não é um assunto que fica fechado no momento em que a vacina está aprovada, porque vai haver um acompanhamento por parte das entidades regulatórias sobre todo o processo decorrente da vacinação. E penso que, de qualquer maneira, a investigação na área da infecção por SARS-CoV-2, portanto, o agente causador da Covid-19, essa investigação vai continuar. Nós continuamos a necessitar de fármacos que sejam realmente eficazes e eu penso que uma coisa que será muito importante levarmos desta pandemia é ensinamentos que também nos permitam estar mais preparados para enfrentar uma eventual próxima pandemia. E, portanto, eu penso que é importante que a investigação continue no sentido de termos a maior preparação possível para enfrentar uma eventual situação deste tipo que possa vir a acontecer e para estarmos preparados é preciso que a investigação prossiga e que a comunidade científica continue a trabalhar no sentido de desenvolver ferramentas cada vez mais eficazes para lidar com estas situações. Miguel Prudêncio, agradeço a sua participação neste jornal. Eu é que... Não há vacinas